Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio especial do podcast Educação na Mesa. Hoje nós estamos aqui dentro do stand do Sistema Etapa, na BET Brasil, que é a maior feira de educação da América Latina. Nesse episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema muito interessante, que é a escola como espaço de construção. Meu nome é Eduardo Sisti, eu sou professor de História do Grupo Etapa e consultor pedagógico pelo Sistema Etapa, e já a gente volta a conversar. E antes da gente começar a conversa, eu gostaria de pedir você, que já está aí assistindo o vídeo, para nos seguir no YouTube. Se você já segue, ativa as notificações para receber as mensagens sobre os novos vídeos, os novos materiais que a gente publica quinzenalmente nessa plataforma. Bom, e aqui do meu lado nós temos apresentando comigo o professor Rodrigo Mutuca. Tudo bem, Mutuca? Tudo ótimo, Eduardo. Maravilha. E o nosso convidado especialíssimo, uma simpatia de pessoa, estou muito feliz que ele está aqui com a gente hoje, que é o Nazi, do Colégio Unisus de Suzano. Tudo certo, Nazi? Tudo certo, eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Eduardo, Rodrigo, é uma honra, viu? Estar aqui com vocês no Etapa e poder participar desse podcast. Maravilha. Nós também. Obrigado. Nazi, então vamos começar essa conversa. Eu sei que você tem formação em arquitetura também, né? Uhum. E para muitos, a arquitetura e a educação são coisas completamente distintas. E esse tema da arquitetura escolar, muitas vezes, ele é um tema secundário, ele acaba não recebendo a devida atenção. Certo. Queria que você comentasse um pouco sobre essa sua trajetória profissional. Sim. E responder a pergunta: a arquitetura e a educação são completamente distintas ou existe aí um ponto de intersecção? Vamos lá, eu iniciei minha vida, o meu sonho sempre foi ser arquiteto, né? Com 17 anos eu ingressei na faculdade de arquitetura e ao mesmo tempo nós abrimos uma escola em Suzano. Meu pai é educador, né, professor de matemática, veio do Líbano, e eu comecei a trabalhar no colégio, trabalhei na secretaria, no financeiro com 17 anos, né? Também enveredamos para o lado do ensino superior, montamos a primeira faculdade da cidade. Quando concluí o meu curso de arquitetura, eu continuei atuando só na educação. Né, eu assumi a direção do ensino superior com 21 anos, fui diretor de faculdade por 14 anos, sempre trabalhando com a arquitetura em paralelo, na questão, porque a arquitetura acaba sendo um grande desafio, um prazer, um hobby, né? Depois quando a gente decidiu ficar só com a educação básica, né, só trabalhar só com o colégio, eu também abri meu escritório de arquitetura, trabalhei muito nessa área, né? Agora, respondendo a sua pergunta, a relação educação-arquitetura, na minha opinião, eu posso dizer que profissionalmente eu estou bem envolvido nas duas áreas e realizei um grande sonho, que é projetar um novo prédio do Colégio Unisus, que a gente inaugurou em 2022, né? E onde eu consegui associar essas duas áreas que eu entendo, que eu sou apaixonado, né? E que eu entendo que são muito importantes e estão muito, sim, relacionadas, né? Isso eu descobri nesses meus 26 anos de trabalhar com educação e 23 anos de formado em arquitetura. Elas não parecem estar relacionadas, mas a gente entende, e agora falando como educador, mas como mantenedor de escola, a arquitetura faz muita diferença para a gente poder gerir uma instituição, né, de qualidade, para que essa instituição funcione, e em especial para o retorno pedagógico, né? Então, todos esses espaços fazem toda a diferença. Então, um espaço bem arquitetado, bem projetado, né, faz todo o diferencial nos resultados de uma escola. Eu acho que está muito bem relacionado e os educadores, mantenedores e até arquitetos que entendem essa relação conseguem, sim, adequar as duas áreas e construir uma escola de qualidade, fazer com que a arquitetura ajude e apoie muito no desenvolvimento e crescimento da educação. Visitando a sua escola, eu percebo que ali é um lugar bastante acolhedor. Sim. E às vezes me dá a sensação de que eu estou entrando num lugar que foi feito, que nasceu justamente para isso, para ser uma escola. Certo. Dá até a impressão de que é algo fácil. Uhum. Só que eu imagino que antes de você começar a pensar, a desenhar, a projetar a sua escola, você deve ter se alimentado de muitas coisas. Sim. Viajando, conhecendo pessoas, culturas, ideias. Eu gostaria de saber quais foram suas inspirações para você pensar no prédio do Unisus. Eu acho que a grande inspiração, viu, Mutuca, é realmente estar trabalhando com educação desde os 17 anos. Acho que fez uma grande diferença. Vivenciar a escola, né? Trabalhar na secretaria, no financeiro, me tornar gestor na área da educação, mantenedor, isso já dá uma grande experiência para a gente poder projetar uma escola. Agora, nessas viagens, né, nessas visitas, eu acho que é realmente o olhar de arquiteto, né,
de poder buscar esses diferenciais, poder buscar referências, né? E o olhar de educador também, né? Então, todas as minhas viagens, tanto para o exterior, como aqui, eu sempre procuro visitar as escolas, entender o ensino. Eu acho que ter também trabalhado com o ensino superior, né, na gestão universitária, também ampliou bastante esse leque, mas eu acho que, assim, o importante é o olhar diferenciado, o olhar, né? Qualquer lugar que você está, independente de você estar em Nova York ou numa cidade do interior aqui, eu acho que é ter esse olhar, ter o olhar para a escola como um espaço de convivência. Eu acho que a hora que você consegue olhar a escola como um espaço de convivência, claro que ela tem que receber bem professores, gestão, administração, mas quando a gente tem um olhar, assim como na pedagogia, para o aluno, né? Eu acho que realmente a gente consegue projetar uma escola que a gente alcance bons resultados e assim, acho que exemplificar são muitas, né? Mas eu busquei muita referência, muitas coisas que foram, mesmo antes de pensar que ia se projetar um prédio novo, nossa escola tem 26 anos, né? 26 anos que a gente é parceiro da Etapa, mas eu acho que mesmo antes de saber que eu poderia um dia projetar um prédio escolar, essas referências, aquele olhar, né? Nossa, olha, essa escola tem isso, olha, esse prédio público tem isso. Então, isso faz o olhar diferenciado nessas nossas andanças, né? E até em especial quando a gente não está dentro da nossa escola, é muito importante trazer referência. Eu acho que como qualquer área, como qualquer professor busca, né, diferença. Aqui nessa feira, né, na Bet Educar, a gente trazer referências para poder enriquecer o nosso trabalho. Legal. Nazi, eu tenho uma arquiteta que está lá em casa, chamada minha esposa Aline Bravo. Certo. Tem muitos amigos arquitetos também, eu acho fascinante esse tema. E às vezes eu observo as discussões entre eles sobre a importância dos espaços, da iluminação, do conforto térmico. Há uma preocupação muito grande com isso, né? Muito. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre quando surgiu a oportunidade de você idealizar o seu colégio. Certo. Né? Do zero ali. Eu tenho espaço, eu tenho, né, os conhecimentos para isso. O que você considerou? Qual que foi a escola dos seus sonhos e que se materializou? Sim, primeiro um abraço para a arquiteta, da esposa, não é mesmo? Grande apoiadora do nosso podcast. Você, um homem de sorte, está casado com uma arquiteta. Eu sou. Mas eu acho que essa parte técnica da arquitetura, na minha opinião, é o que faz uma grande diferença. Uhum. Foi um dos grandes desafios para o projeto da nossa unidade escolar do Colégio Unisus em Suzano. Porque a estética, na minha opinião, a beleza, o diferencial daquele conforto, que é talvez a busca do arquiteto, que o arquiteto consegue fazer, mesmo não projetando um prédio novo, mas numa escola pequena, fazer aquela maquiagem, aquela cor, dar aquele sentido ou de alegria ou de conforto, né? Eu acho que isso é realmente um grande dom e um diferencial de qualquer projeto arquitetônico. Mas o conforto ambiental, a luminosidade, essas questões mais técnicas foram para mim um grande desafio, né? Porque eu vivenciava a escola na prática, eu como arquiteto sempre tive uma experiência muito grande nesta área estética, do belo, né? Eu sempre trabalhei mais com interior, com cenografia de evento. Então, o grande desafio de projetar o prédio desde da concepção, a construção, o esqueleto e chegar nesse detalhamento, né? Mas aí sim, se pensar nessas coisas práticas. A gente projetou o prédio, a gente iniciou, eu estava projetando, mas aí surgiu o boom da pandemia em 2020. Então a gente começou as fundações no dia 17 de março de 2020, mesmo dia que tive que cancelar as aulas. Eu me lembro que eu fui até meu pai, o mantenedor que estava investindo, né, e falei, e o que a gente faz? Ele falou, não para nada. Mas também, no momento pandemia, foi um grande momento que a gente conseguiu analisar. Então, toda a parte de conforto ambiental, de ventilação, de circulação de ar, de climatização dos ambientes com ar-condicionado, a gente foi olhando também esse lado aí que a pandemia nos assustou, Você né? adaptou a partir disso? Sim, adaptamos o projeto a partir disso. Por exemplo, uma coisa que eu adaptei, não a partir do surgimento da pandemia, mas a partir do que nós, educadores, enfrentamos na pandemia, do distanciamento, do ensino remoto ou híbrido. Por exemplo, a minha escola anterior tinha Wi-Fi em toda a escola. Uhum. Mas a gente não tinha cabeamento nas salas, não havia necessidade. Quando a gente voltou para o ensino híbrido lá em 2021, naquelas indas e vindas, eu lembro que de um dia para o outro a gente teve que postar aqueles cabos azuis no meio dos corredores do prédio antigo, porque a gente precisava atender todos, e a gente fez a primeira semana o professor na escola, e por aí em diante. Então, foram coisas que no decorrer do projeto, eu também adaptei. Então, hoje, na nossa escola, todos os ambientes, além do Wi-Fi, tem lá um ponto de rede para qualquer necessidade, né, e ampliação, né? Que legal. Eu acho que
que são situações, né, e voltando até a questão do ventilação, circulação de ar, luminosidade, eu acho que tudo isso, eu acho que são detalhes da arquitetura muito importantes para a educação. Tem né? um vídeo Sim, que vocês fizeram apresentando a construção Isso. da escola, a Fato. inauguração. E tem uma cena lá que eu acho muito marcante, que aparece você e Sim. seus colegas, os professores, funcionários de modo Isso. geral, e vocês iluminam as mãos na tinta. Eu não vou dizer que sujam a mão na tinta, Sim. porque é uma cena muito bonita. Então vocês iluminam as mãos na tinta e tocam uma parede. E visitando o colégio, eu vejo que essas marcas, elas estão espalhadas pelo colégio. Quando eu olhei aquilo ali a primeira vez, eu pensei numa pintura rupestre que tem na Patagônia Argentina, chamada Cova das Mãos. Sim. E parece que existe um desejo de a gente deixar uma marca. Parece que a humanidade, ela gosta de criar algo que seja significativo. Fato. Quando eu penso nessas mãos lá na Patagônia, elas têm milhares de anos. Certo. E ao mesmo tempo, quando eu penso na sua escola, em algum momento ela foi um projeto, ela foi um futuro. Foi. E agora ela já é uma realidade. Fato. Eu imagino que tem alguns alunos que já se formaram ali, e eles já começaram a criar alguns laços afetivos e os outros estão criando esses laços afetivos com a escola. Verdade. Quando você diz que ali é um espaço de convivência, eu gostaria que você explicasse, principalmente para quem não teve a sorte ainda de visitar o colégio, Sim. um determinado lugar ou alguns lugares que você considera que são fundamentais para que o aluno se sinta bem com si mesmo, com os colegas, com os professores, com o colégio de modo geral. Sim. Primeiro, Rodrigo, obrigado pela... A gente está aqui sempre aprendendo com vocês, viu, Eduardo e Rodrigo, professores queridos do Etapa. Iluminamos as mãos, eu gostei disso, viu? Vai usar E agora. é verdade, vou usar, com certeza. E aquilo foi quando nós estávamos projetando o prédio. Como eu falei na questão anterior também, em plena pandemia. Então a gente estava afastado, etc. E realmente na educação a gente tem muito essa questão de tempo, né? Você vai falar em arquitetura, a gente procura projetar um prédio que você tenha tempo de reforma ou de qualquer tipo de adaptação, ou em julho ou em janeiro, não é mesmo? Que são os momentos que a gente pode fazer qualquer tipo de obra, né? Então a gente estava numa fase, ia inaugurar o prédio ia terminar em janeiro e a inauguração era em fevereiro. Então a gente fez visitas guiadas com os pais para apresentar o novo prédio, né? Era os sábados, teve sábado que eu fiz 6 visitas guiadas com tanto pais de alunos, nós como novos pais, porque a gente estava ofertando uma matrícula com o novo prédio no dia seguinte, e a gente fez essa visita. Esse vídeo que você cita é quando a gente levou a equipe de funcionários e professores, antes de começar a visitar o público. Primeira coisa que a gente fez, porque todo mundo via aquele esqueleto saindo, eu mostrava o projeto para minha equipe, eu fiz várias reuniões, não projetei tudo sozinho, eu também quis ouvir a equipe pedagógica, a equipe de funcionário, a equipe de TI, até para a gente poder tomar decisões que fossem funcionais para a instituição, né? E nesse vídeo, nessa dinâmica que a gente fez com os professores, era aquele momento de mostrar o prédio, né, e fazer todos se sentirem parte, né? E essa obra que você citou, eu nem tinha essa referência, mas na hora eu falei, o que a gente vai fazer, né? E eu pedi pro pessoal buscar umas telas, né? E fiz o meu discurso ali, falei para as pessoas, iluminei minhas mãos e fiz questão de colocar lá como realmente aquele carimbo e registrar todos que faziam parte daquela história que estava chegando a 25 anos no nosso colégio e se consolidaria com esse novo prédio, né? Um grande sonho, nunca, de verdade, desde que eu iniciei com a educação, essa parceria com a Etapa aqui, 26 anos, não imaginei que ia realmente construir um prédio nesse tamanho, com esta realização que está aí consolidado, né? E com esses resultados. Hoje a vivência lá é realmente assim, muito gratificante você enxergar, não só como mantenedor, mas como arquiteto do prédio. Você vê que as pessoas estão lá felizes, adaptadas, você vê que está faltando mesa no pátio porque você projetou de um jeito que a frequência era na escola anterior, hoje a frequência é muito maior, independente de aumento de número de alunos, eu digo a frequência de querer estar na escola, né? Eu acho que isso faz, realmente demonstra o sucesso, não de toda a escola do projeto e também do projeto arquitetônico. E desses espaços, né, eu acho que os espaços que são mais destinados ao centro, à área de convivência dos alunos, essas áreas comuns, acabam sendo, para mim, como arquiteto, e vendo esse projeto consolidado em funcionamento hoje, são realmente as áreas comuns. Você vê o centro de convivência, áreas de sol que a gente fez lá entre as duas escolas,
é uma área que realmente muito multifuncional, ela funciona para o aluno correr na hora do intervalo, ela funciona nas quartas-feiras na hora do hino, a gente fez um palco lá, dia de sol, todas as atividades são lá, os professores, né, e o importante é também você ter um prédio e ter uma gestão pedagógica que estimule a utilização desses espaços, né? Como a gente fala, o professor não pode usar só o recurso lousa e giz, não é mesmo? Então, esse espaço também tem que ser projetado para que o professor utilize esses recursos e evolua pedagogicamente em todas, né, não só pedagogicamente, na área de esporte, na área da cultura, né, para os nossos alunos, e que esse prédio seja utilizado completamente. Então, as áreas comuns me agradam muito, laboratório, que acaba sendo quando você faz um laboratório novo, né, diferenciado, o centro de estudos também que a gente fez lá, iniciamos em 2022, mas a gente inaugurou o centro de estudos 6 meses depois, que estava precisando ambientar. Então é um espaço que você vê realmente os alunos estudando ali, ficando para estudar, tanto de uma forma individual, que a gente tem cabines individuais de estudo, tanto como trabalho em grupo. A sala Microsoft, que é o laboratório de informática, acoplado a esse centro de estudos, que a bibliotecária cuida. Então o aluno não tem aquela coisa que a gente vai pegando essa experiência também de educador, não é mesmo? Não tem o aluno pedindo para abrir laboratório para usar fora do horário. Não, aquele laboratório é agendado no período matutino para as aulas curriculares, mas no outro período ele está disponível para o aluno usar, fazer pesquisa, fazer trabalho, com o controle daquele espaço. Então, eu acho que esse espaço onde a gente vê, ainda mais depois de uma pandemia, né, Rodrigo, Eduardo, ver os alunos se socializando, já né? deu certo. Já né? deu certo. Realmente isso faz a grande diferença, né? Legal. Mas eu gostaria de lembrar com você 2 momentos, né? O primeiro foi esse do vídeo que o Rodrigo mencionou. Sim. Aquela foi a primeira vez que eu te vi na minha vida. Passou aquele vídeo, eu não sei se o Rodrigo lembra. Na palestra dos bem-vindos, foi, né, Eduardo? Foi uma choradeira danada, entrou um cisco no olho até de me todo arrepio, mundo. ele falou que comecei a arrepiar já. Que é um vídeo muito emocionante mesmo, né? E ali dá para perceber o quanto um espaço, um ambiente tem uma importância enorme no colégio, na identidade de vocês, né? E minha outra lembrança foi quando eu visitei o colégio. Sim. Eu vi o vídeo, legal, depois de um tempo fui pessoalmente lá, fui muito bem recebido. Eu lembro daquelas janelas grandes, eu lembro de vocês mencionando, ali tem um espaço para circulação de ar, entra aqui no corredor, via a horta, via esse espaço, né, para eles brincarem ali no pátio. E como isso é interessante demais para a construção de memória, construção de lembranças, né? Sim. Recentemente eu tive o privilégio de voltar ao primeiro lugar que eu estudei na minha vida, quando eu era bem pequenininho, né? Encontrei meu pai, fomos lá na rua. Eu não consegui entrar no colégio, porque era um domingo, mas deu para ver um pouquinho de longe. Eu olhei o pátio, né? Eu olhei ali um pouquinho da cantina, aquele corredor onde minha mãe me deixava. E, nossa, como isso traz uma nostalgia enorme. Apesar de eu sentir que estava muito diferente, tudo parecia muito maior quando você era pequeno. A gente né? cresce, aí depois parece muito pequeno, é isso mesmo. É mó barato isso. Mas eu queria que você comentasse por que a arquitetura tem esse poder tão grande de criar um laço afetivo que a gente vai levar para a vida inteira. Eu acredito porque é o ambiente onde você está, né? Eu penso que hoje, do mesmo jeito que a gente está nesse mundo, né, ocupando o nosso espaço, a arquitetura ela procura adaptar aquele espaço, né, para aquela funcionalidade, né? Igual quando a gente trabalha num apartamento, uma casa, você tem que fazer aquela casa com a cara do cliente, não é mesmo? Porque o arquiteto faz tudo bonito, diferente, mas o grande diferencial é fazer com a cara do cliente. E eu entendo que a escola, ela realmente tem que ser feita para a gente poder desenvolver esses jovens e o jovem ficar feliz. Teve uma entrevista que eu dei lá sobre arquitetura escolar e que eu coloquei, eu falei, a gente tem que projetar um espaço onde o aluno queira vir, queira estar e ficar, né? Esse é o primeiro desafio. Eu acho que estar confortável, se sentir bem, a gente conseguir que os professores, que toda a equipe alcance o máximo, né? E que esse ambiente ajude nisso. E eu acho que essas memórias fazem a diferença. É impressionante. Vou te contar uma história de memórias. A gente tem hoje esse prédio que a gente projetou, não é mesmo? Ele fica interligado à educação infantil que a escola tem, que é uma casa, né, adaptada, que a gente foi reformando. E aí nós compramos a área de trás, que dá para outra rua, e verticalizamos esse prédio e centralizamos a nossa escola num endereço só. Mas muito interessante que antes de ter a ideia de construir esse prédio atrás dessa educação infantil dando para outra escola, nós alugamos uma casa lá e ampliamos a educação infantil. Isso em 2019, 2018, não me recordo.
E eu me lembro que eu cheguei um dia, a coordenadora falou, nossa, sabe o que as crianças estão falando? Que aquela porta, que a gente fez uma porta, mas não tinha inaugurado ainda o espaço, que aquela porta vai dar na escola grande. Então, mas isso foi uma coisa que ficou, depois aconteceu da gente comprar as áreas, aconteceu de construir o projeto, e eu fui lembrar disso do projeto consolidado. E aí me veio uma coisa que eu acho que deve ter ficado no meu inconsciente também, mas olha para aquela criança que está na minha educação infantil, ver aquele prédio, idealizando um sonho de estar naquela escola grande, né? E aí sim eu me lembrei daquilo. Então eu acho que a arquitetura, sim, não só incentiva, apoia, nos ajuda muito nessas memórias e nos incentiva esse jovem a querer estudar, a querer crescer, a querer evoluir, né? E acho que esse pensamento da arquitetura, até quando você setoriza os andares, ensino fundamental, ensino médio, né? Eu acho que vai também inconscientemente criando no jovem essa vontade da continuidade, dos desafios, né? E alcançar esses objetivos. Então eu acho que faz muita diferença. Posso só emendar uma pergunta? O Rodrigo vai ter direito a 2 seguidas depois, eu vou ficar problema. Quietinho, eu juro. E eu juro que eu respondo a sua e as 2 dele também. Como é que você comentou que inicialmente era uma casa que foi adaptando, foi crescendo, e essa é uma realidade, né, Rodrigo, que a gente encontra em vários colégios. Sim, muitas vezes disso, né, surge ali de um sonho do mantenedor, da mantenedora. A maioria, eu acho. Né? A maioria, né? A maioria começa assim, com uma casa, com um espaço adaptado. E vai né? puxando. E vai puxando também. Importante, eu acho, colocar nessa entrevista, até pelo tema ser a arquitetura na educação, né? E nós estamos aqui falando das 2 áreas especificamente. Eu entendo que até numa escola que vai iniciar, numa casa, esse cuidado da arquitetura. Uhum. Porque a arquitetura, ela não só projeta, mas ela desenvolve, ela cria, ela ambienta os espaços, né? Então, quando vem alguém especialista na área, igual a gente tem especialistas em cada área da educação, ele consegue adaptar aquele espaço para o melhor, né? Então, eu acho que neste caso, independente de ser um projeto novo, de ser uma adaptação, eu acho que ter um profissional arquiteto que saiba pensar nos espaços, saiba pensar no conforto ambiental, saiba pensar na funcionalidade, nas metragens quadradas, na adaptação que a gente tem de legislação para aquele espaço, né? E também que o contratante, o mantenedor, consiga transmitir para esse arquiteto, olha, hoje a minha escola é assim, a nossa ideia é chegar a isso, não é mesmo? Porque eu acho que até essa casa, se desde o começo, quando ele adaptar, quando ele iniciar uma escola ou iniciar uma nova unidade, ele já pensar no projeto de ampliação, porque o grande desafio hoje da gente é o crescimento da escola. Sim. E a gente vai falar, essa casa é adaptada e começa a ficar um monte de puxadinho, que eu já tive isso também. Eu tinha um prédio educacional que já tinha sido uma faculdade, mas eu tinha uma área antiga que era construída que a gente ia adaptando. Mas em algum momento vai dar um problema, né? Vai ter um limite. O problema a gente enfrenta todo dia, não é mesmo? Aí o problema do arquiteto é a solução disso, Sim. não é mesmo? Mas acaba realmente em algum momento impactando, dificultando, prejudicando ou o desenvolvimento pedagógico ou o crescimento dessa instituição, né? E a evolução. Então, eu acho que tudo como a gente lida na educação, a gente planeja 200 dias letivos, o professor faz seu planejamento de aula, eu acho que também no espaço, toda a escola tem que ter esse planejamento. Tem que ter essa projeção de crescimento, tem que ter esse pensamento. E ano que vem, se eu tiver mais uma sala? E ano que vem, se o meu laboratório precisar aumentar? Então, eu acho que no projeto, e neste caso do nosso projeto, um prédio novo, eu já pensei com tudo isso, né? Então, ele tem uma técnica, você vê que aquelas coisas industrial, né? A técnica construtiva do pré-moldado, com as partes elétrica, hidráulica toda externa. Isso é para facilitar a manutenção como dono de escola. Não é só estética. Não é só a estética do arquiteto, não. Hoje está na moda essa área industrial, mas optamos por isso porque há 26 anos a gente quebra a parede todo julho, todo agosto, porque você tem que ampliar uma sala. Você quebra a parede. Você tem aquela sala que era uma sala de aula, vira um laboratório de informática. Você tem que quebrar a parede para passar conduíte com todas as tomadas. Então, você fazendo esse algo todo externo, até o cabo de rede que eu deixei puxado, em cada sala, qualquer sala pode virar um laboratório. Você põe um hub, você põe os conduletes externos. Então, eu acho que pensar nesta manutenção contínua, para adaptação aí anual da escola, que escola não tem rotina, sabemos disso, não é mesmo? E pensar também numa projeção de crescimento, né? Hoje a gente tem esse prédio, 5 mil, mas já tem uma projeção de ampliação, né? Então, eu acho que a escola precisa sim ter esse planejamento de espaço. Mas a longo prazo também, né? Sim, a curto e longo, né, Eduardo? Sim. Porque às vezes a gente sabe que em setembro, a campanha de matrícula, você pode realmente ter um ano atípico,
Sim. e ter um aumento desse número de alunos, não é mesmo? Ou uma redução, a gente que trabalha na educação há muito tempo sabe que isso acontece, e aí você tem realmente saber utilizar seus espaços, né? E adaptar. Decorrente dessas reflexões sobre memórias que vocês mencionaram, Sim. eu sempre acreditei que a minha infância não teve um papel tão fundamental quanto a minha pós-adolescência teve, porque Correto. após os meus 20 anos, 22 anos, que eu comecei a enveredar para o mundo das humanas, sim. da educação. Até então, todo aquele período, para mim, tinha uma importância menor. Entendo. Só que, recentemente, ao visitar a minha cidade natal, eu me dei conta de algo que me surpreendeu. Muitas daquelas ruas, muitas daquelas casas que eu via quando eu era criança, continuam habitando meus sonhos. E eu não me dava conta de que aquelas imagens que de vez em quando aparecem no meu subconsciente, como você mencionou, Sim. elas foram construídas quando eu era criança. Ah, E independentemente ou não da intenção do arquiteto, sim. elas são valiosas. Muito. E quando o arquiteto tem consciência disso, ele pode fazer um trabalho magnífico na mente, na autoestima das crianças. Ah, Eu penso na sua escola como um lugar em construção. Na Sim. última vez em que eu estive lá, você mencionou, olha, esse corredor, é isso. em algum momento a gente vai colocar aqui alguns Vai sofás, ambientar, isso aí. para que eles fiquem ainda mais à vontade. Sim. E tem a horta. Isso. A horta, por si só, é um lugar que sempre se transforma. Isso acaba ajudando o aluno a perceber, desde bem jovenzinho, a noção da passagem do tempo, as coisas se transformam. Sim. E cada ano é muito especial. Então tem todo um aparato filosófico, vamos dizer assim, por trás dessas decisões que, às vezes, né, um leigo olha e pensa, poxa, é um prédio bonito. Sim, é um prédio bonito, mas que está cheio de significados em torno dele. Eu acho, e é interessante essa sua colocação, porque realmente, às vezes, sem o arquiteto pensar, como você citou aí no começo, que vai impactar nas memórias, né, no emocional dessa criança também, né, a própria, quando a gente fala da cromoterapia, as cores, tudo isso interfere. Então, hoje a gente tem muito mais conhecimento, projetando um prédio novo, né, você fazer com que tudo aquilo, cor, estética, simetria, faça com que aquela pessoa se sinta confortável, tranquila, né, para poder ter o foco ali no estudo e na brincadeira, no vivenciar o espaço escolar. E eu penso assim que quando você fala a escola, ela tem que sempre estar em interna construção. Não existe uma escola engessada. Então eu acho que eu sou muito grato a Deus de ter trabalhado na educação, ter começado a trabalhar na educação quando eu estava estudando arquitetura. O grande sonho era ser arquiteto, mas eu acabei me tornando educador, gestor educacional, e sou apaixonado por isso, não deixando a arquitetura e conciliar as duas coisas. Mas o que eu entendo é que qualquer escola, ela tem que ser projetada, ela é projetada hoje para 2023, mas já com flexibilidade para essas ambientações, para essa construção, para a liberdade do pedagógico poder executar os trabalhos. Então, se a professora tem uma atividade independente do tema e ela precisar de um espaço para isso, ela tem que ter um espaço onde ela possa fazer isso, né? Então, se pensar nesses espaços multifuncionais e também na construção do espaço. A escola está eternamente sendo evoluída. Ontem mesmo eu estava em reunião com o nosso coordenador da área tecnológica, a gente está falando sobre o laboratório de robótica, laboratório Maker, e veio uma nova ideia aí que a gente já vai lançar para 2024, um outro espaço para os alunos explorarem. Então, e aquilo, né? A educação não tem rotina, a globalização, o crescimento dos tempos atuais nos trazem muitas coisas que a gente não pode ficar parado. Então tem que fazer com que a escola realmente evolua, cresça, né? E tenha espaço para a gente poder mirar a lua, se errar, acertar uma estrela, não é mesmo? Você também mencionou sobre a importância de a gente pensar espaços menores. Sim. Espaços que supostamente não são pedagógicos, mas com um pouco de boa vontade, um pouco de boas orientações, né? Contratar um arquiteto, você já até fez a propaganda, né? Sim, com certeza. E deu até Vamos deixar o vontade contato do escritório de arquitetura aí no podcast, vou tá até te bom? chamar para passar lá em casa, né? Para dar algumas sugestões. Com o maior prazer. E Tem uma horta café legal lá? Café Eu faço que café. falta. Então tá Tem bom. café e horta lá. E Então, apesar pronto. de ser aparentemente uma brincadeira, Certo. é algo muito sério. Quando Muito. a gente pensa na casa, às vezes, né, determinadas decisões enchem a casa de luz, Sim. de ar, de vida. E eu penso na sua escola como um lugar que estimula não só a passagem de ar, a circulação Sim, de ar, isso é verdade. mas um lugar que estimula a circulação de ideias.
Fato. Nas vezes em que eu fui lá, em que eu conversei com seus alunos, eu tive uma sensação de que eles estão acostumados a terem aulas que estimulam que eles participem, aulas que valorizem o que eles têm a dizer. Sim. Me pareceram pessoas assim bem espertas, animadas, Sim, graças a Deus. o que acaba sendo uma ótima matéria-prima para os resultados pedagógicos Fato. de um trabalho todo, né, que se interliga, mesmo parecendo ser tão distante, que foi a primeira pergunta que o Eduardo fez. Sim, eu entendo que realmente esse trabalho, né, essa qualidade de ensino, esse diferencial dos alunos, estão aí nos resultados que a gente alcança, né, é um trabalho de qualidade de toda a minha equipe pedagógica. Agora, o ambiente, é igual você falou de eu ir na sua casa, a gente sabe, né, uma casa, às vezes uma cor da parede incomoda a pessoa e ela fica incomodada e não sabe por quê, né? Então eu acho que o ambiente escolar, ele sendo projetado com esse cuidado para ser um espaço não só da ventilação, a circulação de ar nas áreas comuns como a gente tem no nosso prédio, mas que realmente o espaço se torne confortável para a ventilação de ideias, para essas discussões, para esses espaços. Então, quando eu chego na escola e vejo os alunos sentados no chão, lá no palquinho do centro de convivência, que foi um palco que eu projetei, isso realiza qualquer um. Quando você vê no pátio os alunos usando aquele armário que você fez com a geladeira, com micro-ondas, com um lugar para guardar a marmitinha, a tia anotando. Então, assim, o que você projetou na arquitetura, o espaço, estar funcionando na gestão da instituição e na vivência desses alunos é brilhante, né? Mas lembrando também, Mutuca, aproveitando essa pergunta para a gente citar, que a gente tem que se preocupar com o aluno, a gente tem que se preocupar com o funcionário, com a gestão dessa instituição, quantas decisões do projeto, quantas coisas arquitetônicas ali, de layout, de ambientação, de acesso, não realmente ajudam na gestão de hoje. Quanta situação a gente enfrentou há 26 anos pelo outro prédio, porque talvez o pai tinha que passar pela escola para ir na secretaria e chegava numa sala de aula e abordava. Então hoje a gente tem aquilo que a gente citou hoje também, né? A gente conseguiu projetar a escola, na área de aluno entra só aluno. Se vai entrar algum pai, algum convidado, é acompanhado de algum funcionário. A parte administrativa é totalmente isolada. Então, a arquitetura ajuda muito na gestão também, né? Eu citei também que a gente unificou, a gente tem a educação infantil e o novo prédio. Quando eu uni os dois, são entradas independentes, são escolas que respeitam a idade das crianças, isolam elas, mas que estão interligadas. Então, eu consigo usar o espaço comum. Então, eu tenho a quadra lá que a turma do ensino médio usa, mas tem um determinado horário à tarde que ela é fechada e a turma do infantil, acompanhada, vai e usa essa quadra. A área do judô, a área de ginástica. Então, também, esse pensamento arquitetônico ajuda muito na gestão. Antes eu tinha que ter 2 secretarias, 2 áreas de funcionários. Hoje não, você centraliza. Então, eu acho que quando o arquiteto consegue projetar um prédio para o educador, para o mantenedor, para o que aquela escola quer, para aquele perfil daquela escola, né? Eu acho que a gente consegue realmente aí tá muito à frente, né? Tanto no crescimento pedagógico, como em todo o crescimento administrativo da instituição. Sem dúvida. Mas e você comentando, né, sobre a importância dos espaços, sempre que a gente passeia, a gente viaja, a gente tem essas experiências com arquitetura, Sim, né? A claro. cidade está aí para a gente consumir. E eu me recordo de críticas que eram feitas ao Niemeyer, porque apesar de ser muito bonito visualmente falando, às vezes a ventilação, né, é um pouco incômodo, né? Eu Com lembro certeza. que aquele museu em Niterói, por exemplo, eu senti um incômodo muito grande andando por ali. Verdade. Né, ali fora, no entorno. É a mesma coisa no Copan, né? Tem Sim. certas críticas à iluminação, aquela estrutura que deixa mais harmônico, mais equilibrado, ela quebra um pouco a iluminação. Então, eu acho que você conseguiu equilibrar muito bem estética com a vivência dos alunos, né? Eu senti isso visitando o colégio de vocês, aquelas janelas circulares enormes, os corredores grandes. Mas eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui, pelo menos a minha, tá? Sobre o quanto isso se relaciona com o processo de ensino-aprendizagem, se você consegue trazer um exemplo de uma prática, de uma dinâmica de professores seus que tenham aproveitado a estrutura do colégio que não era possível num cenário anterior, numa outra instalação sua. Olha, são várias situações que a gente hoje enxerga com o prédio, mesmo quando eu criei, quando eu projetei, quando a gente fez todo aquele processo, né, de criação de projeto com todas as pesquisas pedagógicas e a experiência de anos, a gente nem imagina que tantas situações vão ser solucionadas, tantas novidades esses professores vão poder, o espaço vai poder
ajudar nas didáticas de sala de aula, né? Então, assim, eu não consigo nem lembrar um exemplo agora para te citar, mas são muitas coisas, né? A gente fez um espaço lá, por exemplo, o Centro Pedagógico Multifuncional, que a gente chama, é um espaço lá no andar do ensino fundamental, séries iniciais, né? Do 1º ao 5º ano, mas é um espaço grande, livre, que está sendo ambientado agora, né? Agora a gente pôs os tapetes, pôs os bufões, tem a TV, e o pessoal do Integral fica muito à tarde lá. Mas é um espaço que há muitas situações que nem no projeto eu imaginei, hoje ele já funcionou para muita coisa. Já mudou. Já mudou, já foi auditório da formatura de educação infantil, já teve apresentação de teatro, já virou a alimentação da turma do Integral, que antes era no pátio, no centro de convivência, junto com a cantina. Hoje a gente fez um espaço ali para eles se alimentarem, para ser mais selecionado, de poder conduzir os horários do pessoal do Integral, né? Então, é aquilo, eu acho que o prédio tem que ser muito... Eu acho que o belo, a estética, como a gente fala, que a gente está envolvido com a arquitetura, é o grande papel do arquiteto, né? Mas, e está muito ligado à educação, porque está ali a criatividade, né? A inteligência naquele ambiente, naquele acesso, naquela circulação. E essa parte da funcionalidade. Hoje a gente tem muito nessa arquitetura, vamos dizer, até aí no mercado de luxo, né? Aquela coisa do belo, do lindo, mas tem que ser funcional. Eu não posso ter... O que adianta eu ter uma sala linda, maravilhosa, de mármore, e não ter circulação de ar, não ter luminosidade natural, não é mesmo? Então, acho que tudo isso é realmente o cuidado. Mas a funcionalidade e específica para aquele projeto, mesmo se for na casa. Não adianta ir lá dar uma ideia linda que não é funcional para você e para sua esposa, não é? Então, eu acho que esse é o grande diferencial da arquitetura. Não só o belo, não só o estético, né? Mas é realmente a funcionalidade e o conforto. Eu trouxe aqui um livro que tem uma citação que dialoga muito bem com essa última fala sua, né? No Sagarana, do João Guimarães Rosa, lá no último conto, A Hora e Vez de Augusto Matraga, a gente vê uma epígrafe que diz: sapo não pula por boniteza, mas, porém, por precisão. O sapo não pula porque pular é bonito, ele pula porque ele precisa disso. E eu acho que a escola que você imaginou, que você desenhou, que você construiu junto com sua equipe e que vocês todos continuam construindo dia após dia, porque, como você muito bem disse, né? A escola é um espaço que está sempre em construção, não é um lugar que está pronto, estagnado. Eu acho que essa escola, ela é bonita, principalmente pelo fato de que ela sabe que ser apenas bonita não é o suficiente. Ela acredita ser um lugar em que pode transformar o aluno numa versão melhor de si mesmo. Nossa, brilhante. É isso mesmo. E eu penso, quando eu fazia aquelas visitas guiadas, Rodrigo, eu vou encerrar contando isso, eu começava no meio da obra, né, aos sábados, para pais de alunos que estavam na expectativa de conhecer o prédio novo que iam estudar no ano seguinte lá, e novas matrículas, porque a gente prometia um prédio novo, eu tinha que mostrar. Eu fazia questão de, quando concentrava todo mundo ali na obra mesmo, no pátio, antes de começar a visitação, falar: olha, a grandiosidade desse projeto provém de uma grandiosidade de um trabalho pedagógico de 25 anos dessa escola, né? Eu acho que escola tem que ter alma. Escola, né? Por mais que a gente tenha prédio, por mais que a gente tenha arquitetura, por mais que a gente tenha o belo, são os educadores a que faz aquela instituição, né? Então, eu acho que neste ponto está muito interligado, mas falando de educação, a arquitetura, ela pode apoiar, ela pode fazer um belo prédio, mas a educação lá dentro, né? A gente sabe o quanto o professor, o quanto um educador, independente de espaço, o quanto ele alcança, o quanto ele consegue fazer evoluir. Então, a gente fez o nosso papel, fiz meu papel como arquiteto, como mantenedor, mas eu acho que o grande papel, o que adianta projetar um prédio com todas essas qualidades, todos esses diferenciais, se a gente não tiver um trabalho de qualidade lá dentro sendo bem usado, né? E eu acho que eu posso dizer aqui, parabenizando toda a minha equipe pedagógica, minha diretora, coordenadores, todos os funcionários administrativos, porque a nossa escola é um sucesso graças ao trabalho. Como eu falava lá no Vita, só estamos construindo esse prédio de 5 mil metros quadrados por causa de um trabalho grandioso, pedagógico de qualidade, de resultados, essa parceria com Etapa, né? Mas aí sim, hoje, com essa continuidade de trabalho e com um prédio que permite crescer esse trabalho, esses serviços, esses diferenciais, a gente realmente vem alcançando aí, talvez, dando nossos saltos, não é mesmo, professor?
Gente, eu vou encerrar porque entrou um cisco no meu olho. O Nazir tem uma capacidade de fazer a gente se emocionar. Que isso, por favor. Eu que estou emocionado de estar aqui com vocês muito legal mesmo. ver você falar, Nazir. Muito obrigado. E para mim é muito legal ter sido convidado por vocês, 2 professores que eu admiro, do Sistema Etapa, que é, como eu disse nas minhas palestras, o meu primeiro contato com a educação foi com Etapa. Né? Eu comecei com 17 anos, a gente colocou o Etapa na nossa escola e essa parceria só veio crescendo. Eu sou muito grato a essa parceria e grato por colocar amigos como vocês não só na nossa escola, no Colégio Unisus, como na minha vida aí. É um prazer, viu, professores? Muito obrigado. É um privilégio receber você aqui conosco. O privilégio é meu. Um abraço para todos do Etapa e para toda a minha equipe de Suzano, que o Colégio Unisus só é um sucesso graças a cada um que trabalha lá. Isso aí, um abraço pessoal lá do Unisus. Muito obrigado. Parabéns para todo mundo pelo trabalho, de verdade. A gente agradece, tomara que a gente possa conversar mais, visitar ainda mais o seu colégio, tá, Nazir? Muito obrigado. Obrigado mesmo, Eduardo. Obrigado, Rodrigo. E obrigado a todos do Etapa, que essa equipe aqui é brilhante. São pessoas que nos ajudam, nos orientam e estão do nosso lado sempre com vocês. Obrigado. Maravilha. Bom, então a gente vai encerrando mais esse episódio especial do podcast Educação na Mesa. Queria agradecer a sua audiência e pedir para você, se está seguindo a gente lá no YouTube ou aqui no YouTube, para você ativar as notificações e receber mensagens sobre os nossos novos vídeos, nossos novos podcasts que saem quinzenalmente. Muito obrigado e até a próxima.